E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, a gente vai estar falando sobre função de segundo grau. Na semana passada e nos exercícios anteriores a gente fez função de primeiro grau, estudou sobre o gráfico, raiz, e aí agora a gente vai falar de função de segundo grau. Então vou propor aqui dois exemplos, são os exemplos que está pedindo na atividade do dia para vocês copiarem no caderno. Então esses dois exemplos que eu vou estar comentando com vocês aqui, que é lá da página 261 do livro didático. Esses dois exemplos vão nos dar uma ideia de função de primeiro grau, principalmente esse primeiro aqui que fala da área de um retângulo. Então eu tenho aqui um retângulo, Esse retângulo aqui ele me dá as medidas ele foi dividido primeiro em quatro retângulos menores, 3 retângulos e um quadrado, que ele chamou aqui de figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. E aí ele quer saber a área dessa figura maior, do meu retângulo maior. E aí, então ele me dá as medidas. O quadrado aqui, que é a figura 1, ele mede x por x. O lado de um quadrado são iguais, então os lados que vai medir x. Na figura 2 eu tenho um retângulo de comprimento 7 e largura x. Na figura 4 eu tenho aqui um outro retângulo de altura 4, e largura aqui x, ou comprimento x e largura 4, como vocês preferirem. Na figura 4 eu tenho um outro retângulo de comprimento aqui 7 e largura, ou altura, medindo 4. E aí ele pede a área dessa figura aqui. Antes da gente passar para a área, vamos relembrar então o que é uma função, Função nada mais é do que uma relação entre duas ou mais variáveis. Então, para eu ter uma função, eu tenho que ter uma relação de dependência aí entre duas variáveis. Então, tem que ter uma variável que depende do valor da outra. Nesse caso, a gente vai calcular a área, mas a gente não vai chegar num valor numérico. Por quê? Eu tenho esse quadradinho aqui, que mede x. E essa medida x aqui, que eu não sei quanto ela vai fazer parte da minha área, porque o meu quadradinho aqui faz parte da área da figura que eu vou procurar. Então, eu vou ter uma função. Eu vou ter a área da minha figura maior em função desse lado aqui que mede x. Então, se eu chamar aqui a minha área de y, a área do quadrado maior, que ele pede aqui para chamar de y. Então, a minha área do quadrado maior, que eu vou chamar de y, ela vai depender desse valor de x, do valor do tamanho do lado do quadrado. Então, eu vou ter que, quando eu calcular a área, na verdade eu vou calcular uma expressão que vai me fornecer a área. E essa expressão eu vou chamar ela de função porque ela depende dessa variável x aqui. Se o meu x valer 1, ela tem um valor. Se o meu x valer 3, a minha área aqui vai ter outro valor. Se ele valer 5, ele vai ter outro valor. E aí, então, a gente vai ter essa ideia de função aí. Então, vamos lá. Então, para eu calcular a área dessa figura maior, basta eu somar a área da figura 1, a área da figura 2, mais a área da figura 3, mais a área da figura 4. Que é a expressão que ele coloca aqui, Então, a área do retângulo é a soma das áreas menores aí, E aí eu vou montar a minha expressão então. A área do retângulo maior, ele pediu para chamar de y. Então, y é igual a área do quadrado da figura 1 é lado vezes lado. X vezes x, que vai virar x ao quadrado, Então, já dá para a gente fazer aqui direto, já vindo na segunda linha aqui da minha expressão. Então, x ao quadrado. Figura 2, comprimento 7 pela largura x. Então, 7 vezes x, 7x. Aqui também 7x. Figura 3, 4 por x. Então, 4 vezes x. Só multiplicar os comprimentos aí. 4x, tá aqui. E a figura 4 é 7 vezes 4, Comprimento é 7, largura é 4. Então, 7 vezes 4, 28. Nessa expressão que eu montei aqui, o que eu vou fazer? Eu vou só juntar os termos semelhantes, que são os termos que aparecem com a mesma letra. Então, eu tenho x², como eu não tenho mais ninguém aqui que tem x², eu vou só repetir ele. Então, está aqui
o x quadrado. 7x mais 4x, eu vou juntar isso, porque eles são termos semelhantes, né? E lá no polinômio a gente pode juntar, operar esses termos que são semelhantes. Então, 7 mais 4 fica 11, e o x aqui a gente permanece ele. E mais o 28. E aqui agora a gente não tem como mais resolver essa expressão aqui. Por quê? Para eu resolver aqui, eu teria que ter uma ou outra coisa. A primeira coisa que eu deveria ter, o valor de x, que aí eu substituir aqui e achar o valor da área. Eu não tenho esse valor de x, então não tem como eu resolver assim. Outra forma de eu conseguir resolver mais alguma coisa aqui é se eu tivesse mais termos semelhantes para juntar. Também não tem, porque aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x, e aqui eu tenho um valor que não aparece letra, né? O nosso termo independente, vamos dizer assim. Então aqui a gente não tem mais como resolver mais nada. Então eu tenho essa expressão. Essa igualdade aqui, o lado direito dela, vai ser um polinômio de segundo grau na variável x. O que quer dizer isso? Quer dizer que vai aparecer x ao quadrado. E aí então agora eu tenho uma função e que aparece x ao quadrado. Quando a gente fez função de primeiro grau, só aparecia x, né? Então, por exemplo, se a gente pegasse aqui 11x mais 28, seria uma função de primeiro grau. Como agora apareceu esse x ao quadrado aqui, eu vou tratar ela como uma função de segundo grau. E assim sucessivamente. Se aparecer um x ao cubo, for o maior expoente, né, for ao cubo, eu tenho uma função cúbica. Ou de terceiro grau. Se aparecer x elevado a 6, eu vou ter uma função de sexto grau e assim por diante. Então, sempre o grau da função eu defino sendo o grau aqui do maior dos expoentes. Então, nesse caso aqui, apareceu x quadrado, ela é uma função de segundo grau. De forma geral, essa função de segundo grau, que a gente vai chamar ela também de função quadrática, né? É a mesma coisa, só nome diferente. Então, função quadrática ou função de segundo grau é toda função que for definida por uma sentença com essa carinha aqui, ó. Ax quadrado, y igual, né? Ou como a gente está falando de função, pode aparecer aqui f de x igual, é a mesma coisa. Ax quadrado mais bx mais c. Quem que é esse A, B e C? Esse A, B e C pode ser qualquer valor real. Pode ser número com vírgula, positivo, negativo, raiz exata, não exata, número irracional, fração. Pode ser qualquer valor, o A, B e C. A única restrição que tem é que o A seja diferente de zero. Porque se o A for igual a zero, 0 vezes x quadrado vai dar zero, isso aqui vai sumir. E aí a minha função que era de segundo grau passa a ser de primeiro grau. Então a única restrição que tem é que o A não seja zero. O B e o C pode ser zero? Pode. O B e o C não tem restrição. Ele pode ser qualquer valor, inclusive o zero. No caso do somente o A que não pode ser zero. E aí então, toda a minha função de primeiro grau eu vou conseguir encaixar ela nessa forma geral aqui, vamos dizer assim, né? Então, comparando essa expressão aqui, geral, né? Com a minha expressão que a gente descobriu cá em cima para a área do quadrado. Quem seriam os meus valores de A, B e C? O valor de A é sempre quem acompanha o x quadrado. Nesse caso aqui não aparece ninguém, é 1, né? Então, só tem o x quadrado, então o meu A aqui vale 1. O meu B aqui vale 11. O B é sempre quem acompanha o x. E o C é o valor que aparece sozinho. Ele não vai ter letra acompanhando. Então, ele vai ser o meu 28 aqui, o mais 28. Lembrando que o sinal sempre acompanha o número, né? Então, qualquer função de segundo grau, apareceu x quadrado, eu vou poder encaixar ela nessa expressão aqui. E aí eu vou descobrir A, B e C, que vai ser importante quando a gente for calcular as raízes e vértices e construir gráficos. Outros exemplos de função quadrática que a gente tem. Y igual a x quadrado mais 2x menos 8. Apareceu x quadrado, função de segundo grau. Quem que é o valor de A? O A é 1, o B vale 2 e o C vale menos 8. Nesse próximo exemplo aqui, y igual a x quadrado menos 9. É função de segundo grau? É, apareceu x quadrado, função de segundo grau. Quem é o valor de A? O valor de A é
1, de novo, não é? Não tem valor acompanhando x quadrado, então a gente sabe que é 1. O valor de b tem valor acompanhando x? O b é quem acompanha o x. Se não apareceu, é porque o b é 0. E o valor de c, que é o termo independente, é menos 9. Então o a vale 1, o b não tem, então é 0, e o c é menos 9. Outro exemplo aqui, y igual menos 2x quadrado mais raiz de 6. Pode aparecer raiz de 6, raiz que não é exata, não tem problema. A, b e c são reais, né? Então, quem que é o valor de a? O valor de a é menos 2, é o valor que acompanha x quadrado. O valor de b não tem, é o valor que aparece acompanhando o x, né? Como não apareceu, é porque ele é 0. E o valor de c é mais 6. Então, aqui a gente tem os exemplos de funções quadráticas, né? Todas elas são funções quadráticas porque apresenta esse coeficiente, aparece essa parte literal aqui que contém o x quadrado. Então, apareceu o x quadrado, é função de segundo grau. E aí, sendo função, como a gente viu lá para o primeiro grau, a gente pode atribuir valores para x. Então, a gente vai calcular aqui também valores numéricos, né? Que é quando eu pego o meu x lá da minha função e atribuo para ele um valor real. Então, ele coloca um exemplo aqui, ó. Esse exemplo também vocês vão copiar ele no caderno. São os dois exemplos que estão lá para copiar. É o exemplo do quadrado e esse exemplo aqui. Então vamos lá, falou assim, ó. Dado o número real 7, vamos calcular a imagem desse número pela função que é dada por. Então ele me dá a função y igual a 3x² menos 4x mais 1. Então essa é a função que ele deu. E aí ele fala que com o número real 7, né? Então a gente vai calcular a imagem. Lembrando que a imagem é sempre o valor da minha função. Então, se eu quero calcular a imagem, eu quero calcular o valor de y. E para eu calcular o valor de y, eu preciso calcular o valor, basta substituir o valor de x aqui por um número, que aí eu vou encontrar o valor de y. Então, nesse caso, a gente vai usar x igual a 7. Então, vai ficar y igual 3 vezes o valor de x, que é 7 ao quadrado, então por isso ficou 7 ao quadrado, menos 4, que já era da função, vezes 7, né, que é o valor de x, mais 1, que era da função. Resolvendo isso aqui, 7 vezes 7 é 49, né, 7 ao quadrado, 3 vezes 49 vai dar os 147, menos 4 vezes 7 vai dar menos 28, e o mais 1, vou repetir aqui. Quando eu somar isso aqui tudo, eu vou ter que ir y igual a 120. Então, é bem tranquilo de fazer. Só trocar o valor de x pelo que ele der e resolver. Aqui, o x poderia ser apenas o 7? Não, o x pode ser qualquer valor. Como a gente está se tratando de função, o meu x aqui ele é qualquer valor numérico. Então, a gente usa uma letra para representar porque a gente não sabe que valor ele vai atribuir lá no problema, ou para representar um valor que a gente desconhece. Foi o que eu falei cá em cima no gráfico no problema, no exemplo do quadrado. A minha área da minha figura maior aqui, do meu retângulo maior, o ABCD, vai depender desse tamanhozinho aqui, ó. Porque aqui eu já sei que é 7, não vai mudar. Aqui eu sei que é 4, também não vai mudar. E aí o que vai mudar é só esse valor de x. E aí, mudando esse valor de x, eu vou descobrir a área para essa figura. Para cada valor diferente, eu vou ter um valor diferente para a área. Então, o meu x ele pode atribuir qualquer valor. O exemplo aqui colocou 7, mas ele poderia ter colocado menos 5, 3, 1 milhão. Então, pode ser qualquer valor, tá? Não esqueça desse detalhe. Por enquanto é só, pessoal. Qualquer coisa de vocês que não ficou muito claro, vocês podem estar entrando em contato comigo através lá do grupo, né, que as coordenadoras estão criando. Até o momento que eu estou gravando o vídeo aqui, tá só do nono A que está pronto o grupo, mas eu acredito que em breve aquele vai estar fazendo do nono B também. Mas de qualquer forma, a maioria aí tem um número do meu WhatsApp, pode estar entrando em contato comigo no particular. Eu vou estar tentando ajudar vocês, tá? No mais, um bom final de semana.
Bom final de semana não, né? Que vocês vão ver esse vídeo, se eu não me engano, na terça-feira. Eu tô gravando, hoje é sábado, tá? Mas então, bom estudo aí pra vocês, tá? Então fique com Deus. Precisando é só me chamar.